A paz do Senhor, meus irmãos, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem sim. Eu sou o Pastor Heraldo e nós vamos aqui então para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos, amados e estimados irmãos e irmãs, lição de número 6. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema As escolhas de hoje refletirão na eternidade, baseado aqui na conhecida parábola do rico e do Lázaro. Nosso texto de referência é Lucas 16, verso 19 ao 31. Diz assim, e eu faço os apontamentos aqui também no texto para você aí, se você for usar esses slides, é uma dica dos apontamentos que tem que ser feito no texto, tá? Ora, havia um homem rico. Então tem uma figura aí, já um primeiro personagem, um homem rico, ou seja, de posses, um homem que tinha uma vida regalada, uma vida abastada. E vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Hoje ele é como se fosse esses multimilionários que nós temos hoje no século XXI. Então imagina um homem aí multimilionário, que tem vários milhões, mora em mansões, mora em condomínios de alto luxo, andam de helicóptero, de avião, tem todo tipo de plano de saúde, uma vida bem abastada, né? Bem regada de muito luxo, de muitas propriedades. Imagina essa pessoa para os nossos dias. Versículo 20, havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Então, além do homem ser mendigo, está mendigando, ainda ele está numa situação de enfermidade, está com problemas de saúde. Já não bastasse um problema financeiro, um problema econômico, um problema social, ele também tem um problema físico também, uma enfermidade, para mostrar aqui a oposição. Então, o objetivo desse texto é mostrar uma diferença gigantesca entre essas duas personagens. Verso 21, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. No versículo 22, tem um detalhe extremamente importante. Lembra que os dois estão extremamente opostos um ao outro? Um é muito rico, ele tem uma vida extremamente abastada, e o outro é pobre, e além de pobre, mendigo, ainda ele tem a saúde debilitada. Agora no versículo 22 eles vão ser unidos. Qual é a coisa que os torna iguais? A morte. A morte vai atingir a todos. Só que agora nós vamos ver a partir do versículo 22, no próprio 22, o que acontece após a morte. Aí as coisas vão inverter. Então o rico está em cima, o Lázaro está embaixo. Versículo 22, eles se unem na morte, a morte une eles, a morte não privilegia nenhum e nem outro, a morte vai atingir a todos. A diferença está na vida pós-morte, aí vai inverter. Agora o Lázaro está em um local de delícias, na parte superior, seio de Abraão, fala de um lugar de segurança, fala de um lugar de promessas, fala de um lugar de descanso, fala de um lugar de cumprimento de promessas de Deus para essa pessoa, um local maravilhosíssimo. E o rico está onde? Exatamente o oposto, no extremo oposto, está nas tormentas do inferno. Versículo 23, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha a diferença. O pobre Lázaro está olhando para o rico, enquanto ele está em vida, tentando chegar perto, tentando pelo menos comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Agora as coisas se inverteram, agora é o rico, o poderoso rico, que está olhando para o Lázaro lá no seio de Abraão, e buscando ali um certo tipo de conforto, né? E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, olha só, que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Vocês lembram qual era o pedido do Lázaro aqui? Para que o rico permitisse que ele pegasse migalhas de pão que caíam da mesa para poder lhe alimentar a sua fome. Agora inverteu.
Agora o Lázaro aqui está no seio de Abraão, vivendo aqui as promessas de Deus, e aqui o rico está pedindo para ele, para que um pouquinho de água, pelo menos a ponta do dedo molhado, viesse saciar ali a sua tormenta que ele estava sofrendo naquele momento. Que coisa terrível! E aqui nós veremos ensinamentos especiais nesse texto. Continuando aqui a leitura do texto, versículo 25, diz: porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste dos teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, eles têm a palavra, eles têm a Bíblia, eles têm os textos sagrados. Eles têm que atentar para aquilo que está escrito, para aquilo que o Deus está falando através de sua palavra. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. E aí nós vamos para a nossa introdução, que diz: a parábola do rico e Lázaro nos ensina sobre a realidade pós-morte e nos mostra a importância de viver debaixo da palavra de Deus. Embora viver debaixo da palavra de Deus vai requerer renúncia, vai requerer que a gente abra mão da nossa própria vontade, vai requerer que a gente se submeta, às vezes, àquilo que não é a minha vontade. Mas no final, quando a morte, quando a gente será igualado pela morte, mas o pós-morte vai mostrar quem é quem. Talvez aquele que estava em cima agora vai estar embaixo, aquele que estava embaixo agora vai estar em cima. Então, o pós-morte é que vai mostrar essa realidade. Eu sempre tenho uma frase comigo que me faz me motivar em relação à vida e às lutas que a gente passa aqui. Nada do que a gente passa aqui, irmão, pode se comparar com a eternidade. Nada. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3, verso 1, que nós que já ressuscitamos com Cristo devemos pensar nas coisas do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. O nosso pensamento tem que ser nas coisas celestiais, porque nada nesse mundo se compara com as delícias da eternidade. Por mais que o rico aqui, ele tinha uma vida abastada, por mais que ele viveu abastado em todos os aspectos, nada se compara com a eternidade. Vamos imaginar que o rico também fosse salvo. Na eternidade, quando ele chegasse lá no seio de Abraão, ele ia dizer assim, ó: tudo que eu tinha na terra, nada se compara a esse lugar, nada se compara com o que eu estou vivendo aqui, nada se compara, irmão. E agora imagina uma pessoa que vive uma vida completamente sem bens materiais, sem saúde, com problemas financeiros, problemas psicológicos, problemas de diversas formas aqui. Aí é que essa comparação com a eternidade não tem nenhum parâmetro. Glória a Deus por isso então, né? Tópico primeiro: vigiai, após a morte, nada mais poderá ser feito. A pregação de Jesus, além de ser uma boa notícia para aqueles que creem, ensina-nos que os últimos dias chegarão e que o momento da decisão urge para todos os ouvintes. Diante de tal exigência, Jesus pronuncia a parábola do rico e Lázaro. E o 1.1, o pobre Lázaro. Agora nós vamos conhecer alguns personagens. Vamos falar um pouquinho sobre o Lázaro, né? O personagem que está aqui, vivendo aqui na pindaíba, digamos assim, uma vida difícil, complicada financeiramente, a saúde debilitada, ainda sendo humilhado pelo rico. Nós vamos conhecer um pouquinho essa pessoa agora. Embora haja discussões entre os estudiosos se a narrativa do rico e Lázaro é apenas uma ilustração ou se de fato aconteceu, percebemos, entretanto, que seu relato é um tanto diferenciado das demais parábolas. A narrativa apresenta-se nos 3 personagens, dentre os quais 2 deles são mencionados nominalmente, Lázaro e Abraão. O terceiro personagem não menciona pelo nome, é um homem rico, nem fala o nome dele. O texto afirma que Lázaro era um mendigo, com o corpo coberto de feridas, o que lhe impedia de andar e exercer qualquer outra atividade.
e seu lugar de mendigância era na rua, em frente ao portão do palácio do rico. Jesus narra que o pobre Lázaro ficava no local desejando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cães vinham lamber as suas feridas. É importante mencionar que no período de Jesus, acreditava-se que as pessoas que possuíam algum tipo de enfermidade estavam debaixo do juízo de Deus. Mas sabemos que, segundo a fala de Jesus, isso não é uma verdade categórica. Então, associar uma pessoa que está vivendo uma enfermidade, uma vida de mendigância, uma vida debilitada, uma vida totalmente acabada, uma vida financeiramente falida, eles na época faziam essa associação. Essa pessoa está com a vida espiritual irregular. E assim a recíproca também é verdadeira. Então, eles olhavam para alguém que está rico, está prosperando, está crescendo, e eles associavam esse crescimento, essa prosperidade, a uma vida espiritual com excelência. Jesus, nessa parábola, vai quebrar esses paradigmas. Nem sempre alguém que é pobre está vivendo uma vida completamente desresgrada, desproporcionada, desregrada de bens materiais, de saúde, etc. Não quer dizer que essa pessoa não esteja com a presença de Deus, direcionada por Deus, que a mão de Deus não esteja sobre ela. Da mesma forma, a pessoa, porque ela é muito rica, ela é próspera, não está doente, a família toda está bem guardada, tudo que faz prospera, não quer dizer que essa pessoa está debaixo da bênção de Deus, ou seja, Deus está aprovando o que ela está fazendo. Ok? Essa parábola tem o projeto e o propósito de mostrar isso para os nossos corações. Também estava aqui mostrando para os judeus da sua época. Agora nós vamos para um outro personagem, 1.2, o rico. Não sabemos o nome do rico, somente que Lázaro passava fome em frente à sua casa e desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa. Na antiguidade, conforme os estudiosos e historiadores, utilizavam-se de pedaços de pão velho para limpar os pratos e enxugar as mãos, somente ao que se faz atualmente com esponjas ou qualquer tipo de papel toalha. O rico era tão perverso que não permitia que Lázaro se alimentasse com o seu próprio lixo. O homem sem Deus não ama o seu próximo. Se não podemos fazer o bem àqueles que vemos, como poderemos afirmar que amamos a Deus que não vemos? Eu achei interessante essa explicação, porque o que o texto está nos deixando a entendermos? Que aquilo que mataria a fome do Lázaro, do pobre Lázaro, era uma coisa que para o rico era usado para limpar a mão, limpar o prato e jogar fora. Ou seja, literalmente lixo. O que alimentaria a fome do Lázaro era literalmente o lixo do rico. Nem isso ele deixou com que o Lázaro se alimentasse, nem isso ele permitiu com que chegasse nas mãos do Lázaro. E se a gente ler na lei do Senhor, nos mandamentos do Senhor, Deus deixou para Israel, dentre várias e várias instruções e mandamentos, o mandamento acerca do pobre e da viúva, e do órfão, e do necessitado, e do estrangeiro. Então, o que eles deveriam fazer em relação ao pobre? Qual a ação de um judeu, de um hebreu em relação ao pobre? Deus havia dado instruções para eles. E esse homem rico estava desobedecendo aqui a lei do Senhor. Desobedecendo a lei do Senhor, obviamente que ele está desconectado da salvação do Senhor, embora esteja vivendo uma vida abençoada. Então, a quebra de qualquer mandamento do Senhor, irmãos, já demonstra que nós não estamos vivendo de acordo com o Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que diz que ama a Deus deve também amar ao seu irmão e ao seu próximo. E aí a exigência do texto não é nem que ele pegasse o Lázaro, trazesse para dentro de casa, cuidasse dele. O texto não está dizendo nem isso. O texto está dizendo que as migalhas que caíam, esse homem, o rico, não deixava com que o Lázaro apanhasse elas para matar a sua fome. Tamanha era o coração corrompido desse homem. Tópico de número 2, a condição após a morte. É preciso destacar que a parábola do rico e Lázaro é uma passagem de Jesus anotada exclusivamente no Evangelho de Lucas, ou seja, nós só encontramos essa parábola aqui em Lucas 16. Observando a narrativa do mestre, notamos que os salvos que morrem em Cristo
esperam a ressurreição do céu e os ímpios a esperam no Hades, em sofrimento que não se pode exprimir por palavras. Assim devemos apregoar o Evangelho, ganhando o maior número de pessoas para Cristo e livrando-as da condenação eterna. O interessante para essa parábola aqui é que a gente observe os detalhes contados por Jesus. No seio de Abraão, a gente não sabe onde é isso, né? Especula-se muito em que lugar é esse, se é no céu mesmo, se é numa região separada do céu. Eu não gosto dessas especulações. Eu só quero que a gente entenda o que o texto está nos mostrando, que é um local melhor, é um local de delícias, é um local de descanso, é um local de repouso, é um local de estar com o Senhor, é um local de estar vivendo as promessas do Senhor. E qual que é o oposto disso? É o Hades, é o inferno, é tormento, é os homens estarem ali com a sua mente ativa e pensando, por que eu vim parar aqui? Eu preciso fazer com que as pessoas que ainda têm chance de escapar daqui não venham para cá. O local é tão atormentador que nem mesmo eu que já estou aqui, eu quero que ninguém venha para cá. Por mais que eu fui ruim na minha vida aqui, eu não quero que ninguém dos meus parentes venham parar aqui. Tamanha é a desgraça que se vive nesse lugar. Já o seio de Abraão é um local de delícias. Então essa contradição, essa oposição, o que vai acontecer com a nossa vida após a morte, é o tema dessa própria lição, né? O que a gente faz agora vai refletir na nossa eternidade. Nós vamos viver uma eternidade. Agora, a nossa vida na eternidade pode ser ou com Deus ou afastado de Deus. Deixa Deus te usar aí na vida dos nossos jovens e adolescentes para mostrar para eles que aquilo que eles fazem agora, aquilo que eles abrem mão agora, aquilo que eles vivem para Deus agora, vai refletir na eternidade. Talvez eles não vejam frutos aqui agora, talvez eles vão ser zombados, vão ser escarnecidos, não tem problema. A nossa visão, o nosso foco é na vida pós-morte, é na eternidade. 2.1, a condição de Lázaro. A condição de Lázaro após a morte apresentada por Jesus tenta causar uma reação nos seus ouvintes, em especial aos judeus. O livro de Jó deixa transparecer entre as suas páginas que os judeus entendiam que as pessoas acometidas de enfermidades e que possuíam por dificuldades financeiras estavam debaixo do juízo de Deus por terem cometido algum pecado mortal. No entanto, Jesus afirma que o mendigo e o enfermo Lázaro encontravam-se no seio de Abraão após sua morte, que representa a designação de nosso lugar no grande banquete celestial. Isso significa que Lázaro se encontrava na mais elevada posição de honra. O Senhor se atenta para o nosso sofrimento e no momento certo ele nos retribuirá. Lembra que eu falei no começo? Oposição. Um estava em uma posição de destaque aqui na terra e o outro na posição de extrema pobreza. Agora, vida após morte, na morte eles se igualam, vida após morte, completamente oposto. O Lázaro está no seio de Abraão, está preparando-se para um banquete com o Senhor, para passar a eternidade na presença do Senhor. Em oposição a isso, nós vamos ver agora, o rico está em tormentos. 2.2, a condição do rico. O rico, após sua morte, apela para sua ascendência judaica e filiação a Abraão, pai Abraão, e seu pedido aponta para o horror na qual se encontra em tormentos. Alguns pontos nos chamam a atenção. Ser judeu não garantiu sua salvação, pois a salvação é para todos. E 2, a impiedade para com o próximo resulta em condenação e juízo para Deus. O fato de eu ser judeu não me garantiu a salvação, e aquilo que eu faço vai refletir na minha vida após a morte. Então, o fato de eu ser crente, de eu estar numa igreja, não quer dizer que eu sou salvo, e o fato também de eu estar, aquilo que eu faço possa demonstrar que salvo eu não sou. Se eu sou salvo, as minhas obras vão mostrar que eu sou salvo. Se eu estou perdido e afastado de Deus, as minhas obras vão me denunciar também. Então, muito cuidado, a gente tem que ter essa capacidade de fazer essa leitura, esse discernimento de como que está a nossa vida. Aprendemos com isso que ser filho de crente ou fazer parte de uma família cristã ou de uma igreja de nada vale se não tivermos de fato um encontro com Deus Altíssimo e uma vida transformada por Cristo. Outro ponto é que a nossa vida espiritual está diretamente relacionada com nossos relacionamentos pessoais e nossa conduta com o próximo. É o que o apóstolo Tiago diz, né? Você diz que tem fé, eu quero ver a sua fé através das suas obras, porque eu, através das minhas obras,
vou provar para você a minha fé. Então, muitos de nós vivem uma fé, digamos assim, muito teórica. A gente vai para o templo, adora a Deus, levanta as mãos, bendiz ao nome do Senhor, mas na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente não tem uma prática que condiz com a nossa fé que professamos nos domingos, não é? E a palavra aqui é justamente para nos advertir. Aquilo que eu falo tem que condizer com aquilo que eu vivo no meu dia a dia. Tópico de número 3, o pedido de um sinal. Diante de tal condição de horror e do tormento, o rico se lembra de seus outros 5 irmãos e pede para Abraão mandar Lázaro até a casa de seu pai para avisar os seus irmãos, a fim de que eles se arrependam e não fossem lançados no lugar de sofrimento. 3.1, o perigo da incredulidade. Ao ter sua petição de auxílio rejeitada, o rico pede que Lázaro seja enviado à terra como missionário aos 5 irmãos. Entretanto, Abraão responde que não é possível, pois nem mesmo se ele viesse a ressuscitar dos mortos, seus irmãos se converteriam. Embora a ressurreição fosse o maior milagre que podia acontecer, seus irmãos não ficariam impressionados, pois o maior testemunho está nas Sagradas Escrituras. Abre aspas aqui para um comentário. Moisés e os profetas, pois os judeus dividem o Antigo Testamento em 1, a lei de Moisés, ou Torá, e 2, os profetas, ou os Neviins, e 3, os escritos, ou Ketuvins. É só uma informação a mais aqui para o nosso texto. Não adianta nada pedir um sinal se não acreditamos nem vivemos de acordo com os preceitos da palavra de Deus. Então, o que eles tinham na época? A lei, que é a Torá, os profetas, ou os Neviins, e os escritos, que é chamado dos Ketuvins. É o que eles tinham de Bíblia da época. Hoje, qual é a palavra que a gente chama na palavra de Deus? Do Gênesis ao Apocalipse, é o que nós temos. Se as pessoas não acreditarem no que está escrito de Gênesis ao Apocalipse, não adianta nada Deus fazer milagres para elas crerem, porque elas deixaram de acreditar naquilo que Deus deixou como parâmetro principal para a salvação do homem, que é a sua palavra. 3.2, o propósito da parábola. Jesus pronunciou a parábola do rico e Lázaro com o objetivo de ensinar sobre a condição da vida após a morte, da falsa segurança da ascendência judaica e mostrar que nada vale a manifestação de um sinal ou de um milagre se não acreditamos nas Escrituras e vivemos pautado nelas. Aprendemos com isso que o milagre só tem um propósito se estivermos debaixo da palavra de Deus. O próprio Jesus afirmou que não realizou mais milagres devido à incredulidade e a dureza do coração. Às vezes questionamos o porquê não vemos mais milagres, como antigamente. A verdade é que o milagre só acontece por um propósito, e o propósito máximo está na conversão e mudança da vida. Eu conheço gente que, a partir de uma experiência sobrenatural, e eu sou prova disso, tá? Aconteceu comigo uma experiência maravilhosa, uma experiência com Deus antes de eu ser crente, que me levou à conversão. Então eu acredito que Deus permita acontecimentos sobrenaturais, espetaculares, para a fim de que o homem se converta. Eu creio. Mas o principal veículo é a palavra de Deus. O problema é que os homens hoje estão invertendo as coisas. Eles estão propagando, querendo a manifestação de milagres, mas não para crer em Deus, apenas para alimentar-se de alguma coisa. Eles precisam de uma porta de trabalho, eles vão lá e querem ver um milagre. Eles precisam de uma cura, eles vão lá e pedem um milagre. Eles precisam de um casamento, eles vão lá e pedem um milagre. Eles precisam de uma casa própria, eles vão lá e pedem um milagre. Mas não para se converter, não para sair da sua vida de pecador, mas apenas para possuir mais um bem, mais um carro, mais uma casa, mais uma cura. E esse não é o propósito dos milagres de Deus. O propósito dos milagres de Deus é despertar esse aspecto espiritual no homem para que ele venha despertando disso em alcançar a salvação que é dada por Deus em Cristo Jesus. E a conclusão diz: de nada vale se não vivermos baseados nas Escrituras Sagradas. Somente assim poderemos viver e contemplar os milagres de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Até a próxima EBD em Foco, se Deus assim nos permitir. Amém.